Passando então à quinta parte da minha fala, vamos falar do sistema de lugares e imagens, que na verdade é a essência desse método mnemônico que é tratado direta e indiretamente nessas fontes. Bom, é preciso dizer que há uma diferença essencial entre as fontes e que, para nossa sorte, isso significa que elas são complementares no que diz respeito ao tratamento, ou seja, o que uma não fala, a outra fala, o que uma não trata, a outra trata, e você tem uma visão completa se você comparar todas elas. Bom, de que maneira essas fontes são diferentes? É muito simples assim. A natureza desses textos e o público a que se destinam. Então, a retórica Irênio é um manual e, como manual, ela ensina o beabá, como se fosse uma espécie, entre aspas, de cartilha da retórica para o jovem que está se iniciando no assunto. Então, ela é feita para um público de iniciantes. Basicamente é isso. Jovens, adolescentes, meninos, iniciantes na retórica. E ela é condizente, não é? Ela é condizente na sua natureza com esse público. O De Oratore, em contrapartida, é o exato oposto. Ele reflete a experiência do Cícero como orador e ele é feito, evidentemente, esse diálogo ele é escrito para um público iniciado. Então, a retórica Irênio é para iniciantes e o De Oratore é para iniciados, ou seja, aqueles que já conhecem a doutrina tradicional e que vão entender a maneira como essa doutrina está sendo passada em revista, em resenha, está sendo filtrada criticamente, depurada e refinada pelos personagens do diálogo. A Institutio Oratória de Quintiliano, ela não é nem um manual como a Retórica Irene e nem um diálogo, ela é um tratado e um tratado monumental, um tratado, como disse um estudioso, tratado total. Um tratado que cobre todos os aspectos da doutrina e cobre, como eu falei agora há pouco, desde o berço. E por conta disso, por conta dele explorar toda a doutrina e dentro de cada item de doutrina ele passar em resenha toda a tradição e fazer a sua filtragem particular, por conta disso, qual é o público? O público é o mais amplo que você pode imaginar. Ele fala, no começo, por exemplo, ele fala aos pais do futuro orador. Por exemplo, fala pro jovenzinho, fala pro já adulto, fala pro experiente, ele fala até pro orador quando ele deve se aposentar. Então ele cobre a vida inteira do orador. É um tratado realmente completo, também no que diz respeito ao público. Então, essa diferença, ela se reflete não só nos textos em geral, como no tratamento que eles dão à memória em específico. Bom, vamos lá. Começando então com o sistema de lugares e imagens, que é a essência do método mnemônico. O que nós temos? No que diz respeito à origem, a retórica Irênio não trata dessa lenda etiológica, ou seja, lenda que trata da origem do sistema mnemônico, ou seja, da memória. Simplesmente não trata, ela dá a preceituação e ponto final. O De Oratore, em contrapartida, é o oposto, né? Ele praticamente não dá nenhuma preceituação, mas descreve a lenda. Não é? E essa lenda atribui a origem do sistema ao poeta Simônides. Já vou falar qual é essa lenda. O Quintiliano, ele descreve rapidamente a lenda e retoma Cícero. Então você vê claramente que quando ele está tratando desse e de alguns outros pontos, no seu capítulo sobre a memória, ele está com o trecho do De Oratore à mão. Inclusive, ele vai citar textualmente o De Oratore num dos passos, tá certo? Bom, o que ele faz? Ao contrário do Cícero, que só apresenta, pelo personagem Antônio, apresenta a lenda,
e é uma espécie de deleite para o público leitor, Quintiliano está apresentando como mestre de uma tradição. Então ele questiona a origem, ele questiona detalhes da origem desse relato e insere esse relato na tradição. Eu não vou entrar em detalhes. Bom, só para constar, porque não dá tempo de tratar disso em detalhe, a lenda, tal como descrita pelo Cícero e depois retomada pelo Quintiliano, diz respeito ao poeta Simônides, que estaria cantando na casa de um nobre chamado Escopas, na Tessália. Ele estaria cantando em homenagem a esse patrono, o Escopas. Só que no poema dele, no seu canto, havia uma parte dedicada ao elogio não só do Escopas, como também aos dois, né, Castor e Pólux. E o que aconteceu? Segundo diz Cícero, o problema é que o Escopas teria se ressentido disso e ao pagar, teria dito que só iria pagar metade, que a outra metade que eles pagassem. Eles quem? Castor e Pólux. Resultado, alguém teria batido a porta, chamado pelo Simônides, seriam duas pessoas. Ele foi chamado. Quando ele chegou lá, ele não encontrou ninguém. Mas enquanto ele saía da casa para atender essas duas pessoas que haviam batido, o teto desabou, matando todos os que estavam presentes. E aí, o sistema, ou a semente do sistema foi inventada porque o Simônides foi capaz de lembrar de cada um dos que estava presente, os corpos eram irreconhecíveis, ele foi capaz de lembrar de cada um e reconhecê-los pela ordem em que eles se encontravam no banquete. Então, se descobriu de Cícero que a ordem é o princípio mental que auxilia a memória. E o sistema dos lugares e imagens, ele é baseado na ordem. Tá certo? Bom, vamos lá então. Caracterização. Bom, é um sistema de lugares e imagens. Então, as fontes tratam todas dos lugares e das imagens. Tá certo? A retórica Irênio faz de maneira mais detida, o De Oratore faz en passant e o Quintiliano basicamente cita o passo do De Oratore. Tá? Então é basicamente isso, esse é o movimento geral que nós temos. Bom, não dá tempo de ler os trechos, mas eu fiz um breve resumo do que eles falam aqui. Segundo a retórica Irênio, os lugares devem ser numerosos e seguir uma ordem. Acabei de falar, né? O princípio da ordem foi descoberto lá pelo Simônides, segundo aquela lenda, e é ele que serve de base para o sistema, ou seja, a ordenação ela é essencial para que o orador possa ir em certa direção ou voltar de certa direção, seguindo justamente uma sequência pré-ordenada. Então, a ordem ela é enfatizada o tempo todo. Então, a retórica Irênio fala o tempo todo ex ordine, ou in ordine, ou seja, segundo uma ordem. Ele enfatiza isso, martela várias vezes, que devem seguir uma ordem. Eles devem ser marcados a cada 5. A cada 5 lugares que você imaginar, mentalmente, você deve marcar o quinto, de alguma maneira. Que mais? Esses lugares devem representar regiões desertas, eles devem ser variados e distintos, eles devem ter tamanho médio, não pode ser muito amplo, não pode ser muito estreito, eles não podem ter muita iluminação e não podem ter pouca iluminação, deve ter um espaçamento razoável, de cerca de 30 pés. E por quê? Ele explica o motivo. Tudo isso é baseado na observação. Não necessariamente a observação do autor da retórica Irênio, mas de quem inventou o sistema ou dos que vieram depois. Enfim, é uma tradição consolidada. E ela é fruto da observação. Então, por que tem que ser lugares mentais que você vai estabelecer para lembrar? Por que eles têm que ser desertos? Porque se eles estiverem muito cheios, você pode se confundir ao visualizar o que você vai querer lembrar. Eles têm que ser variados, eles não podem ser o mesmo, ou seja, você não pode usar imagens semelhantes para lembrar de coisas diferentes. Por quê? Porque com isso você vai tender a se confundir.
Eles devem ter tamanho médio. Não pode ser nem muito amplo nem muito estreito. Por quê? Porque muito estreito é difícil de lembrar e muito amplo é difícil de abarcar. Então é tudo fruto dessa observação, de como funciona na prática. Se o lugar tem pouca iluminação, você pode se perder, pode se tornar uma lembrança confusa, porque é obscura. E se for uma iluminação muito grande, pode te ofuscar. Então tem todas essas regras que a retórica dá, a retórica Irênio, dos lugares, não é? Lembrando que o princípio, claro, né, é que você vai usar lugares mentais que vão ser usados para relembrar, rememorar determinadas coisas ou palavras, tá? Então você vai colocar imagens nesses lugares para lembrar de coisas ou de palavras. E aí tem toda uma preceituação de como devem ser os lugares. É essa que eu falei. As imagens, elas devem ser marcantes. Elas não podem ser vagas ou numerosas. Elas têm que envolver uma ação e que ser particularmente belas ou feias ou mesmo ridículas. E tudo isso também tem uma motivação que ele menciona. Que a gente não costuma se lembrar de coisas triviais. A gente não costuma se lembrar de coisas normais, de coisas corriqueiras. É muito mais impactante para a memória coisas que são muito belas, ou muito feias, ou ridículas, ou que seja, que tenham ação, que envolvam ação, ou seja, imagens que sejam vívidas. Então, por conta disso, tal é a natureza das imagens que você deve escolher, tá certo? Então, os lugares são esses, as imagens são essas. Isso é tratado amplamente e eu estou apenas resumindo a lógica do sistema. No De Oratore, como ele está falando para um público que já conhece essa doutrina, que já conhece esse sistema, ele só sintetiza. Antônio, tratando do sistema e dos lugares das imagens, ele sintetiza. Olha como ele é sucinto. Devemos usar lugares variados, iluminados, claros, separados por pequenos intervalos e imagens expressivas, vívidas, distintas, que possam nos ocorrer rápido e penetrar fundo na mente. Ou seja, é basicamente o que a retórica Irênio disse, só que de maneira concentrada e sem explicar o motivo. O motivo e o sistema ele já dá como conhecido do público. É um público de iniciados, o público do De Oratore. Então ele só retoma, tá certo? Ele só filtra aquilo que é mais essencial daquela doutrina. É basicamente isso. Eu esqueci de falar, mas tanto a retórica Irênio quanto o Cícero e depois o Quintiliano vão comparar com a escrita. Então, a comparação que se faz é, na retórica Irênio, é a comparação dos lugares com a tábua de cera ou papiro. E as imagens são as letras. Aqui é a mesma coisa, né? No De Oratore. Os lugares são comparados com a cera e as imagens com as letras. Basicamente isso. Essa comparação ela é também tradicional. Quintiliano, por sua vez, ele cita esse passo que eu acabei de ler do De Oratore, ele cita textualmente no parágrafo 22 do seu capítulo. E ele também retoma a mesma imagem citando Cícero, ele só varia o vocabulário. Em vez de falar de imagens, ele fala simulacros, mas é basicamente a mesma coisa. Bom, isso no que diz respeito à caracterização. Então, basicamente, o autor da retórica Irênio se detém longamente nos lugares, na caracterização dos lugares e das imagens e da motivação que o leva a dar aqueles preceitos. A motivação basicamente é como que se funciona na prática, ou seja, o que a observação do funcionamento na prática diz. É uma sistematização da prática. Você pega o De Oratore, basicamente ele apenas pinça a essência desse sistema. E o Quintiliano simplesmente cita o De Oratore, se apoia no De Oratore. Bom, exemplos. Tem exemplos genéricos e exemplos específicos. O exemplo genérico que a retórica Irênio dá é a casa, intercolúnio, esquina, arco e quetais. Lembrando que intercolúnio
é o espaço entre duas colunas, tá? Então ele está falando de partes de uma cidade, basicamente. Então ele está falando, você vai montar as imagens, os lugares mentais, nos quais você vai colocar imagens também mentais para se lembrar de coisas ou palavras, você pode usar as partes de uma cidade. Não é? Então, determinada imagem você vai colocar na casa, determinada imagem no espaço entre colunas, determinada imagem numa esquina, determinada imagem no arco, etc, etc e tal. Por exemplo, num templo, não é? Poderia ter acrescido, ou algo assim. Então, um exemplo bem genérico, tá? Partes de uma cidade. Exemplos pontuais de imagens, ele fala a imagem do cavalo, a imagem do leão e da águia, mas aí não é para representar nada, é simplesmente a imagem do cavalo quando você vai falar do cavalo, a imagem do leão quando vai falar do leão e da águia quando vai falar da águia. Esses são os exemplos genéricos da retórica irene. O De Oratore não dá exemplos e o Quintiliano, muito interessantemente, ele dá várias variações, algumas variações. Então, por exemplo, ele fala os cômodos de uma casa. Por exemplo, ele fala 2 vezes desse exemplo que é muito interessante. Então você põe uma parte no vestíbulo, uma parte no átrio, uma parte no implúvio, uma parte nos cubícula, etc, etc e tal. Essa é uma possibilidade. Monumentos públicos, então só os monumentos de uma cidade, ali você vai pondo as suas imagens em cada um deles. Ou uma longa estrada, por exemplo. Ele não entra em detalhes, mas você pode pensar nas diversas paradas que uma longa estrada tem. E em cada uma dessas paradas você vai colocar determinadas imagens para se lembrar. Ou percursos de cidades, que é idêntico ao exemplo da retórica Herênio. Ou pinturas, também. Ou seja, seria o equivalente de uma... Nós falaríamos em galerias, né? Eles talvez pensassem em arte mural, por exemplo. Né? As diversas cenas pintadas numa casa, por exemplo. Enfim, que mais? Ele usa 2 vezes o exemplo da âncora e da arma. Na primeira, ele fala assim: você pode usar uma âncora como imagem para lembrar que você tem que falar da navegação. Você pode usar uma arma para lembrar que você vai falar do exército. Isso no parágrafo 19. Depois ele retoma. Ele fala: você pode usar a imagem da âncora para falar de um navio e de um dardo para falar de uma batalha. Isso no parágrafo 30. Mas aí já é quando ele está se apropriando do sistema de lugares e imagens dentro do sistema alternativo dele. Não vou entrar agora nesse detalhe. Vamos seguir. Exemplos específicos. Infelizmente, só a retórica Herênio os dá e eles são muito pontuais. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: você tem um sistema de vários lugares onde você vai colocar imagens para se lembrar das partes, por exemplo, de um discurso, e ele dá só um exemplo de um lugar com uma imagem que seria a suma desse discurso. Ele não dá mais detalhes. É uma grande pena. Mas é esse exemplo aqui que ele dá. Ah, e eu esqueci de falar, né? Que, na verdade, já mencionei, mas en passant, que você tem a memória que diz respeito a res e memória que diz respeito aos verba. Res é a coisa, como a gente já viu, ou pode ser a matéria, a argumentação, o tema, o assunto, etc. No nosso caso aqui vai ser um tema, um assunto, tá? O exemplo de res é esse aqui. E depois, memória verborum, aí são palavras mesmo, tá? Vamos lá, qual é o exemplo da retórica Herênio de memória rerum, memória das coisas ou dos assuntos? É esse aqui que é, para nós, absolutamente bizarro, mas vamos lá. Com frequência, abarcamos a memória de um assunto inteiro com apenas uma marca em uma só imagem. Então, olha, restotius, um assunto inteiro, né? Está traduzindo res aqui por assunto, e é exatamente o caso aqui. Por exemplo, o acusador diz que um homem foi envenenado pelo réu, argumenta que o motivo do crime foi uma herança e acrescenta que houve muitas testemunhas e cúmplices. Então, isso é o que está envolvido no caso, e é isso que você vai ter que lembrar. E o que ele diz? Como é que você faz para lembrar disso?
Se quisermos lembrar disso prontamente, para fazer a defesa com desenvoltura, colocaremos no primeiro lugar, que é o único lugar que ele vai exemplificar, uma imagem referente ao caso inteiro. Mostraremos a própria vítima agonizante deitada no leito. Isso se soubermos quais são suas feições. Se não a conhecermos, tomaremos um outro como doente, mas não de posição inferior, para que possa vir à memória prontamente. E colocaremos o réu junto ao leito, segurando um copo com a mão direita, tábuas de cera com a esquerda e testículos de carneiro com o dedo anular. Nossa, que retrato, né? Assim conseguiremos lembrar das testemunhas, da herança e da morte por envenenamento. Por que vai lembrar das testemunhas? Por associação sonora. Testículos de carneiro, né? No latim, testículos arietinos. Acontece que em latim, testemunha é testes. Então, ao falar testículos arietinos, você, por associação sonora, vai se lembrar das testemunhas. Por que você vai se lembrar da herança? Por causa da taça, né? O copo. Aliás, desculpa, da tábua, não é? Por quê? Porque é na tábua que se registra, que serve de documento. E por que você vai lembrar como é que você vai lembrar do envenenamento? Justamente com a taça aqui. Então, todos os elementos estão associados para você se lembrar de maneira imagética e também, no caso das testemunhas, a associação sonora. O exemplo que ele dá de memória de palavras é mais bizarro ainda. Então ele propõe um verso, que é um cenário jâmbico, que não se sabe se é do próprio autor ou se é tomado a uma comédia ou uma tragédia no caso, né? E esse verso é Iam domitionem reges atridae parant. E elas traduziram, já aos passos rumo a casa, os reis atridas preparam. Ou poderia ser também, os reis atridas preparam a volta a casa. Bom, o que a retórica Herênio diz disso? No primeiro lugar, Domício levantando as mãos aos céus, enquanto é açoitado pelos reis Márcios. Reis Márcios é uma família, tá? Uma linhagem. Isso corresponderá a Iam domitionem reges, já os passos rumo a casa os reis. Num outro lugar, Esopo e Símbro sendo vestidos como Agamemnon e Menelau para encenar Ifigênia. Isso corresponderá a Atrida e Parant. Atridas preparam. Dessa maneira, todas as palavras serão expressas. Bom, o que tem aqui? Domitionem, que pode ser uma palavra só, depende do editor. Domitionem é a ida para casa, né? A volta para casa. E você vai se lembrar dela porque você mentalizou o domício. Domitionem, domitium. Certo? Os reges, os reis, você vai se lembrar porque ele está sendo, domício açoitado pelos reis Márcios. Então, o reges vai vir desse reis aqui, que é reges no original, tá? E aí você se lembra de domitionem reges. Detalhe, ele fala que você lembra de todas as palavras com isso, mas o iam, o advérbio, não é se lembrado assim. Ele fica de fora da jogada, tá? Ele fala, todas as palavras serão expressas. Na verdade, isso não é o caso. Esse iam aqui ficou de fora. Bom, e a outra imagem? São atores famosos, Esopo e Símbro, sendo visualizados se preparando para entrar em cena, para encenar uma Ifigênia. Um como Agamemnon, o outro como Menelau. Agamemnon e Menelau são os Atridas. Então, aí você lembra de Atridas. E ele se vestindo é a preparação. Então, os Atridas preparam. Esse é o exemplo que ele dá de memória das palavras. Bom, ok. Que trabalhão para você se lembrar de um verso e ainda ficou uma palavrinha de fora, né? Bom, o que acontece é o seguinte, gente. Na crítica que vai ser feita a esse sistema, é óbvio que a memória verborum, a memória das palavras, é criticada. Por quê? Porque parece, tudo somado, muito trabalho para pouco resultado. A gente acabou de ver duas imagens para lembrar dois pedaços do verbo, dois hemistíquios, e ainda ficou uma palavrinha de fora.
Então, o próprio autor da Retórica Irêneo sabe dessa fraqueza e ele defende no parágrafo 39 o uso dizendo que, ok que é difícil, mas a memória das palavras ela é importante para fortalecer a memória das coisas. Então ele defende a memória verborum com, por motivos didáticos, digamos assim. Ou seja, se você treinar algo que é tão difícil e sofisticado contra a memória verborum, você vai ter toda a facilidade para usar a memória rerum. É basicamente isso. Não vou ler porque estamos com o tempo muito corrido. No De Oratore, na sua resenha da tradição, Antônio diz: a memória das palavras não é tão necessária para nós. Não é tão necessária para nós. Ou seja, o nosso domínio é a memória rerum. Tá certo? Ou o argumento que ele dá. Há muitas palavras que, como articulações, ou seja, está falando de conjunções, ligam os membros do discurso que não podem ser representadas por nenhuma analogia. Ou seja, como é que você vai ficar pensando em imagens se você tem que, por exemplo, conjunções? É muito difícil, né? Então, devemos forjar imagens delas para o uso constante. A memória das coisas é que é própria do orador. É isso, tá certo? Basicamente, na pesagem que o Antônio faz, a memória das coisas, memória rerum, é própria do orador. A outra, ela não é tão necessária. E Quintiliano, ele vai fazer várias críticas e reservas. Agora chegando ao final aqui das críticas, né, dessa parte. Veja, o que ele diz? Ele faz a crítica e explicita a lógica, tá certo? Por exemplo, o sistema não será tão útil na memorização dos elementos de um discurso contínuo. E qual é a lógica disso? As ideias não têm as mesmas imagens que as coisas. E é preciso inventar algo diferente. Como é que o sistema vai abarcar o encadeamento das palavras? Que mais? É impossível sugerir certas palavras por meio de imagens, como no caso das conjunções. Ou seja, ele usa o exato exemplo do Antônio no De Oratore. Que mais? Ainda que se disponha de sinais para tais tipo de palavra, o que vai acontecer? Ainda que você consiga pensar em imagens para as conjunções, a fluência do discurso vai ficar travancada, porque você vai ter que lembrar de duas coisas, né? É isso que ele fala, é um duplo esforço. Lembrar das imagens e lembrar das coisas. Na verdade, o que ele está querendo dizer você vai ter o dobro do trabalho. Então, o exemplo cômico que ele dá, ele fala assim, pegue os 5 livros da segunda ação contra Verres, ou seja, as Verrinas de Cícero, a segunda ação, que em termos modernos significa centenas de páginas numa edição moderna. Então imagina você memorizar tudo aquilo e ainda ter que memorizar a imagem para todas as palavras que estão envolvidas. É loucura. Então ele termina com uma brincadeira, ó. Que Cármadas e Metrodoro, que são 2 dos responsáveis, segundo a tradição, pelo desenvolvimento, né, desse sistema, eles que fiquem com o seu sistema, mas ele vai usar um método mais simples. E o método mais simples é o sistema alternativo dele. Eu não sei se vai dar para tratar, porque já estouramos o tempo. Então, paro por aqui. Se for o caso, continuamos.